Bom dia, bom dia, bom dia! Quartou? Bora para mais um acordar da vizinha, aquele momento especial nosso que a gente traz saúde para o nosso dia. Bem-vinda, vizinha Vivi! Muito bom você por aqui, coisa linda! Bom dia, bom dia, bom dia! E bora começar o nosso acordar. Inspiradas neste livro que a gente vem fazendo o nosso crescer, você pode criar uma vida excepcional. E esse livro, ele é bem interessante, porque ele é escrito por Louise Hay, junto com uma outra autora, que é a Cheryl, acho que é Cheryl que fala, Richardson. E o que acontece? As duas se juntaram para fazer uma viagem e durante essa viagem elas foram trazendo tudo aquilo que elas fizeram, que elas viveram e que elas colocavam em prática para poder criar essa vida excepcional. A Louise, se eu não me engano, quando escreveu esse livro já estava com uns 80 anos. E aí ela criou, uma vida excepcional a partir dos 40 e poucos anos. Ela viveu uma vida de muita dor antes disso, de muitos abusos físicos, mentais, emocionais. Então ela saiu desse lugar para ir para um lugar completamente diferente. E aí elas juntas foram escrevendo esse livro e através das histórias excepcionais que elas criaram para a vida delas, foram trazendo provocações e aprendizados pra gente. Então ele é muito bacana. Bem-vinda, Angélica. A Mônica aí, que bom você aqui, vizinha Mônica. Aline, sejam todas muito bem-vindas. Então olha só que bacana o que elas trazem aqui nessa parte do livro. Ai, deixa eu pegar, peraí, deixa eu só colocar aqui no gatilho minha frase, que eu deixei ela longinho de mim hoje. Então vamos lá, ó. Todas as manhãs, antes de começar o dia, eu escrevia algumas páginas em meu diário e terminava com uma lista de afirmações espontâneas. Olha o poder da escrita, que eu falo tanto para vocês. De manhã cedo, no acordar, tem no nosso planner falando da escrita. Se permita pegar o seu caderno e escrever. Eu tenho meu caderno, ele anda comigo na bolsa, em todos os lugares. Outro dia eu tava na ReHap, tive um insight, tava lá, comprando as coisas das meninas, e tô eu lá na ReHap escrevendo no balcão de presentes, até tirei a foto. Não tem lugar. Leve o seu caderninho para onde você for. Sempre terão insights importantes de coisas às vezes nada a ver que você pode estar anotando para você, tá? Então eu ando com ele para todos os lugares que eu vou. Louise me ajudou muito no autoconhecimento e ajuda. Foi um dos primeiros livros que comprei quando comecei a me olhar. Aqui também foi a mesma coisa, vizinha. Então ela já traz aqui o poder da escrita. Acordou e escreve, mas Joy, eu não consigo, mas Joy, eu uso o computador. Vizinha, se você deseja resultados diferentes, se permita viver experiências diferentes. Muitas vezes a gente não escreve, por quê? Porque a gente tem bloqueios lá da nossa infância, que a gente escreveu e de repente foi chamada atenção, foi corrigida, falaram da nossa letra. A gente precisa começar a ressignificar tudo isso. Já deu. E quantas coisas a gente paralisa na nossa vida porque a gente está lá presa naquele lugar. A Lari também. Tenho tanta coisa para escrever, com lápis ainda melhor. Exatamente, eu tô sempre com o meu lápis. O meu caderninho, ele é todo escrito a lápis. Ele não tem nada, tudo lápis. Não tem nada escrito a caneta. Todinho lápis. E assim vai. E eu escrevo bastante, vocês viram, né? Tem diferença entre digitar e escrever no papel? Não sabia. Toda a diferença. Quando você está escrevendo no papel, você está materializando. Você está ali na presença. Quando você está digitando, você está no automático. É completamente diferente, tá? Então vamos lá. Assim que iniciei essa prática, comecei a perceber mudanças tangíveis.
Senti-me mais bem disposta o dia inteiro, tinha mais entusiasmo pela vida e achei mais fácil desviar minha mente daquilo que me irritava ou preocupava e focar no que me fazia bem. Então, quando ela começou a iniciar a prática da escrita, ela começou a se perceber, por isso que ela percebeu mudanças tangíveis. Porque quando a gente começa a escrever uma coisa, de repente a gente já está trazendo um monte de consciência, a gente já está ali conectada com a gente. Lápis, porque lápis é carvão, é natureza, você está ali conectada com o natural, tá? Não tem problema você escrever a caneta, mas o lápis, ele é muito mais poderoso na hora da sua escrita. Porque você está conectada com a natureza, e a gente vem da natureza. Então, a gente realmente está ali conectada com a gente nesse momento. Quanto mais persistia nessa prática da escrita, mais me tornava capaz de reconhecer necessidades mais profundas e pessoais. A escrita, ela não é terapia, mas ela é terapêutica. Em poucos meses, comecei a enxergar padrões e temas nas afirmações que criava. Ou seja, conforme você vai escrevendo, você vai se percebendo. Claro, se você fizer revisões. Eu escrevo e depois de um tempo, eu vou lá e eu leio as coisas que eu escrevi. E eu vou percebendo como que eu estava pensando, sentindo, agindo, o que eu estava fazendo. Vem uma dor pra você. Essa dor ela não apareceu do nada. Ela apareceu da junção. O que você pensa, sente e faz. O que você estava pensando ao longo aí dos seus últimos meses, dos seus últimos anos? Como você estava se sentindo? Quais eram as suas ações? O resultado tá aí. Então a gente precisa se perceber. E aí, conforme a gente vai escrevendo, a gente vai se percebendo. E quem tem o hábito de pegar e fazer aquelas 4 perguntas do final do mês que eu sempre trago para as vizinhas, que é o que eu preciso fazer mais, o que eu preciso fazer menos, o que eu preciso começar a fazer, o que eu preciso parar de fazer, sempre, né, respondendo de acordo com os seus objetivos. Quanto mais você se responde, mais você começa a entender padrões, tanto bons que você está criando novos na sua vida, novos hábitos, né, novos estilos de vida, quanto padrões repetitivos de coisas que você se fala que vai fazer e acontecer e não faz. Então, olha só, em poucos meses ela começou a perceber padrões e temas nas afirmações que ela criava. Determinados padrões surgiram repetidamente, alertando-me para a experiência que eu ansiava vivenciar. Então ela escrevia algo que ela desejava viver. Olha o poder da cocriação, que a gente inclusive falou ontem. Um em particular aparecia sempre. O que aparecia para ela como uma afirmação padrão de algo que ela gostaria de viver? Trabalho em colaboração criativa com pessoas inteligentes e inspiradoras, em projetos que contribuem para a cura do mundo. E o que ela fez, né? Durante muito tempo ela fez conexões com pessoas onde colaboraram para que o trabalho dela acontecesse da melhor forma, as pessoas inspiradoras, inteligentes, e o projeto dela traz, né, esse poder de cura para o mundo. Então, o poder de focar a minha energia manifestou algo novo. Ela focava a energia dela, ela estava todos os dias escrevendo. Ela não ficava, um dia eu escrevo, um dia eu não escrevo, um dia eu me conto historinha, um dia eu desfoco, um dia eu falo que eu quero uma coisa, outro dia eu falo que eu quero outra. Não, ela percebeu um padrão do que estava acontecendo. E o padrão, ele pode ser bom, como exemplo, mas ele também pode ser ruim. Quando a gente repete coisas na nossa vida que paralisam a gente no mesmo lugar, que distanciam a gente da realização dos nossos sonhos, que deixam a gente numa vida bem meia boca, onde a gente sabe que a gente poderia mais. E conforme ela foi escrevendo, ela foi conseguindo confiar mais na vida, deixar de controlar. Ela simplesmente escrevia, fazia a parte dela, entrava em ação e soltava.
Bom dia, Nailê. Bom dia, Simone. Bom dia, Conceição. Coisa linda vocês por aqui, bem-vindas. Então, assim, desenvolver os hábitos espirituais que me ajudar, desenvolver os hábitos espirituais me ajudaram a tornar a minha vida uma vida excepcional. A verdade universal mais importante de todas é a seguinte: a vida ama você, mas a grande pergunta que ela não traz aqui e que eu trago para você é: você tá se amando? Porque não adianta a vida te amar e você não se amar. Quando você acorda, e você acorda no celular, resolvendo a vida das pessoas, cuidando das pessoas da sua família, em primeiro lugar, você tá se amando? A vida te ama. Ela tá aí para você viver ela da melhor forma. Para você viver se sentindo feliz e realizada, sentindo saúde. Você tá fazendo a sua parte? Ou você tá se contando historinha? Você pega um aprendizado que você tem no seu dia e você coloca em ação? Pergunta-chave: reconstruindo o meu amor próprio. Aí, Nailê, você é vizinha da vila, eu vou te dar uma outra pergunta para você se responder e, se precisar, a gente aprofunda lá dentro da vila. Como é que você vai saber que você reconstruiu o seu amor próprio? Precisa acontecer o que na sua vida para você falar assim: olha, realmente eu construí o amor por mim? Porque antes de qualquer situação que eu já iria, que eu faria, que eu viveria, eu tô me colocando eu como inegociável na minha vida. Qual é essa situação? Porque a gente precisa ter um direcionador, né? Então eu coloquei ali uma meta. E aí depois dessa meta, tá bom, como é que eu vou saber se eu cheguei nela? Se é uma meta de peso, se é uma meta de corrida, eu sei, né? Eu consigo mensurar por número. Mas estou focada em mim. Tá, o que é estar focado em você? Vai lá e faz o SMART, né? Deixa específico, mensurável, atingível, relevante, temporal. Quanto mais a gente aprofundar, sair do genérico, mais a gente vai conseguir realizar cada um dos nossos sonhos. Aqui no caso, Nailê, mais ela vai reconstruir o amor próprio dela por ela. Muitas vezes a gente não chega onde a gente deseja, porque a gente não coloca clareza nos nossos objetivos. Então, se o objetivo é reconstruir o amor próprio, o que é isso para mim? Qual é o direcionador que vai falar: olha, reconstruir, o que precisa acontecer? Focado em mim, tá? Mas o que é o foco em mim? Quando alguém me falar alguma coisa que eu desvio o meu foco, tem que ter uma determinada situação ali que ela aconteça diversas vezes. E porque, bom dia, doutor Regis, coisa boa ser o senhor por aqui. Então, vamos lá. Quando a gente coloca, né, uma meta pra gente, é importante a gente trazer essa meta específica, colocar ela no SMART, que é a aula de mentalidade que tem lá dentro da vila. Quanto mais a gente detalhar, mais a gente fala: opa, eu preciso desenvolver essa competência aqui. A competência de liderança pessoal, competência de empatia, seja a competência que for. Aí o que a gente faz? Tá bom, como é que eu desenvolvo essa competência? Quem tá na vila pergunta pra mim, a gente vai desenvolvendo junto. Quem não tá na vila, procura aí as formas de desenvolver, me chama no direct, a gente conversa e aí a gente vai entendendo o que precisa fazer, tá? E aí hoje, a frase do dia é uma frase que já veio o ano passado pra mim, que já estava no devocional que eu li do ano passado e que eu repito para vocês elas muitas vezes, e ela apareceu no devocional de hoje de novo, que é um outro devocional. Então vamos lá, é assim: não tenha o passado como residência, mas como referência. Ou seja, porque eu não consigo escrever.
no seu passado você não conseguir escrever. Pegue lá o que aconteceu, tenha referência do que está te bloqueando e faça a diferença na sua vida agora. O passado, você não precisa morar no passado, morar com as suas crenças, morar te bloqueando. Porque eu nunca tive amor próprio, porque eu sempre vivi para os outros. Tá bom. Na Ilê já entendeu, eu não preciso morar no passado, cuidando de todo mundo, esquecendo de mim. O primeiro amor importante é o meu amor por mim. Tá, e o que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo aquilo do meu passado, que me distanciou de mim, eu vou aprender com aquilo e fazer diferente agora. Ele é uma referência do que deu certo, eu continuo, do que não deu bom e eu ajusto, ressignifico, melhoro, tá? E aí vamos para a nossa cartinha. Bom dia, Ju maravilhosa. Como está você e os bebês? Me atualize. Coisa linda você por aqui. Então, assim, vizinhas, quanto mais a gente entender que nós criamos a nossa realidade e que tudo aquilo que você vive hoje é fruto do que você já criou, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, mais você entende que você tem o poder de mudar tudo aquilo que não tá legal. E para sair daquele lugar de que, esse ano vai, agora vai, porque as coisas vão acontecer, porque eu vou fazer diferente, porque a gente começa o ano empolgada, né? Aí dá a primeira semana, a segunda semana, aí vem desafio, aí você já para, e você fala, não é pra mim, o mês que vem eu vejo, e a gente vai adiando. Então, o que a gente vai fazer junto? Um movimento aí, onde nós vamos ter, eu vou criar com vocês o 2026 realmente diferente, onde você vai fazer acontecer tudo aquilo que você se conta que você deseja viver, que você vai fazer, mas no meio do caminho você para. Então vão ser 4 aulas, vão ser uma mentoria com 4 encontros, mais 14 dias dentro dessa mentoria de atividades juntas, tá? Então vai ser bem bacana, tudo focado para sua saúde. Porque sem saúde, a gente não faz nada. A gente não lê, a gente não escreve, a gente não coloca em prática, a gente se conta historinha, porque a saúde não é só física, tá? Saúde mental te bloqueia, saúde emocional te paralisa, saúde espiritual te faz querer controlar tudo e não confiar na vida, quando elas, não estão saudáveis. Então a gente vai colocar esse movimento. Hoje mesmo vou comprar um caderno e uma caixa de lápis. É isso aí, vizinha Vivi, adoro. Aí, protagonista é isso. Já compra também o apontador e a borracha. Ficar bem abastecida. Quem escolhe me chama no direct. Nossa, preciso. Então, Lari, as vizinhas já ganham. Quem não é vizinha, vem com a gente. Coisa linda. Valor mega especial, tá? Mega especial mesmo. E a gente vai ouvir o corpo, vai fazer um movimento bem lindo juntas. Então vamos lá. Vamos para nossa cartinha do dia. Amo fazer parte da vila. Nós amamos você na vila com a gente, Vivi. Bora, bora, bora. Vamos ver o que vai vir aqui hoje. Elda, bem-vinda. Vamos lá. Somos responsáveis por manter a nossa vibração a mais elevada possível. Se a gente acordar já no automático, no celular, cuidando dos outros, a nossa vibração já acorda lá no pé. Ligando a televisão, seja lá o que for. Se eu acordo comigo, aterrando, raspando minha língua, fazendo minha higiene, sentando, silenciando, lendo um devocional, escrevendo, rebolando meu quadril, a sua vibração ela já vai estar lá altíssima. Porque primeiro você está fazendo movimentos que elevam a vibração. Segundo, num horário que é um horário que você mostra para a vida quem é a pessoa mais importante. Seu corpo ele ama esse movimento, essa gentileza, essa atenção, essa conexão. E tudo isso vai te trazer resultados. Então, vizinha, não se perca de você. Tenha como inegociável você no seu dia e na sua agenda. Um beijo grande no coração. Amanhã, 8h08 da manhã, a gente se encontra aqui novamente.